Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje nós iremos estudar um pouco sobre fé e obediência. Será o segundo estudo sobre esse tema, fé e obediência, parte 2. E no dia de hoje a gente vai analisar e estudar sobre a vida de Abraão. Meus irmãos, não adianta dizermos que temos fé, se nós não a vivermos e a praticarmos em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós professamos crer em Jesus Cristo, nós professamos crer no Verbo encarnado, mas nós nem conhecemos a palavra de Deus e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Como já foi ministrado, ensinado aqui, nós só podemos conhecer o verdadeiro propósito e a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas mediante o conhecimento da palavra. Porque se nós não conhecemos a Cristo, que é o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus, como nós vamos conduzir a nossa vida segundo a vontade de Deus? Então nós devemos entender, irmãos, que primeiramente nós devemos ter o conhecimento das Escrituras Sagradas para que então nós possamos aplicá-lo em nossas vidas e ter uma vida em obediência à palavra de Deus, vivendo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. No dia de hoje gostaria de fazer uma leitura em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 7, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós vemos, irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado na vida de Abrão. Mas Deus não podia cumprir o propósito, o chamado dele, do Senhor, na vida de Abrão, naquele local onde Abrão se encontrava. Aquela terra, irmãos, onde Abrão estava, era uma terra onde havia muita idolatria, onde Abrão poderia se deixar influenciar, onde Abrão poderia sair do propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Por isso que Deus, ele chama Abrão para sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir até a terra aonde o Senhor o designaria para ir. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele aparta, ele separa Abraão para viver o propósito a qual o Senhor havia estabelecido para a vida de Abrão. Com esse primeiro exemplo, irmãos, nós aprendemos a primeira lição através da vida de Abrão. O nosso Senhor, irmãos, o nosso Deus, ele nos recebe exatamente como ele nos encontra. Mas quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito na nossa vida, e ele tem um propósito na vida de cada um de nós, Deus não permite que nós continuemos da mesma forma que nós estamos. Deus nos chama para ser separados, para que nós possamos viver o propósito e a vontade de Deus em nossas vidas. E nós devemos entender, irmãos, que da mesma forma que o crente Abrão viveu o propósito de Deus para a sua vida, Abrão viveu o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, porque ele ouviu a palavra do Senhor e ele a pôs em prática. Abrão se separou para Deus. Então entendam uma coisa, irmãos, a nossa vida ela tem que ser voltada a nós vivermos a palavra de Deus, a nós vivermos o propósito ao qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E o primeiro propósito, irmãos, que Deus tem para a vida de cada um de nós, ele se encontra na sua palavra. Se nós não entendermos que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e vivê-la literalmente em nossas vidas, nós nunca alcançaremos a terra prometida. E é isso exatamente o que Abrão faz, irmãos. Abrão ouve o chamado de Deus para a sua vida, ele sai daquela terra e vai para a terra a qual o Senhor o mostrou. E nós devemos entender, irmãos, que não foi fácil para Abrão tomar essa decisão. Porque, entendam comigo, irmãos, o versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então, meus irmãos, nós devemos imaginar e se colocar no lugar de Abrão.
Imagina que você tivesse construído em sua vida, dentro de uma cidade desenvolvida, dentro de uma cidade bem estruturada, você tivesse adquirido bens materiais, bens financeiros, você tivesse estruturado dentro daquela cidade. Imagina, irmãos, nos nossos tempos, você ter aberto um comércio e ter prosperado financeiramente através daquele comércio, ser um homem conhecido naquela cidade. Então Deus faz um chamado para você, Deus te convida a sair daquela cidade onde você já era bem conhecido, bem estruturado, onde você tinha todo tipo de conforto, para ir para uma terra ao qual o Senhor te mostraria, mas uma terra que era deserta, uma terra onde você seria um imigrante, uma terra onde você não seria conhecido por ninguém. Entenda, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Abrão ele tinha bens, ele tinha servos. Qualquer pessoa que no tempo de Abrão tinha bens e tinha servos, irmãos, era uma pessoa bem estabilizada, bem estabelecida. Por isso eu digo que quando Deus chama Abrão para sair da sua cidade, Deus estava pondo Abrão à prova, porque Abrão tinha todo tipo de conforto dentro daquela cidade. Abrão estava bem estabelecido financeiramente. E Deus chama Abrão para ser imigrante numa terra deserta, correndo todo tipo de risco e perigos. Imagine, irmãos, como Abrão naquela época ir para o deserto, um lugar onde ele poderia ser saqueado, onde ele e os seus poderiam ser atacados, onde todos os seus bens poderiam ser perdidos, onde a sua família poderia passar por dificuldade. A família de Abrão, irmãos, poderia até ser morta naquele local, porque a terra a qual Deus pediu para Abrão ir era uma terra onde já era ocupada por outros povos que tinham exércitos, que eram poderosos. Imagine que Deus te convidasse a sair de um lugar seguro, um lugar onde você tinha todo tipo de conforto, para ir para um lugar hostil, um lugar perigoso, um lugar que você não saberia o que você poderia encontrar. Será que você teria abandonado tudo para trás, irmãos, como fez o crente Abrão, para simplesmente ouvir a palavra de Deus, o chamado de Deus e praticá-lo e vivê-lo em sua vida? Nós devemos entender, irmãos, que Abrão ele não vivia por aquilo que os seus olhos viam, mas Abrão ele vivia pela palavra de Deus. O Senhor tinha um propósito na vida de Abrão e Deus fez uma promessa para Abrão. No versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então nós entendemos, irmãos, que primeiramente Deus vem com uma ordenança sobre a vida de Abrão. E Deus diz para Abrão sair daquela terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela. Então depois, meus irmãos, Deus faz uma promessa para Abrão. Deus diz para Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então entendo, irmãos, que Deus ele dá uma ordenança a Abrão, mas ele faz uma promessa a Abrão. Então os olhos de Abrão, irmãos, não estavam voltados para as coisas do mundo. Os olhos de Abrão, meus irmãos, não estavam voltados para os seus bens materiais, para aquilo que ele já havia conquistado, mas antes os olhos de Abrão estavam voltados para a promessa de Deus em sua palavra. Isso, irmãos, é ter fé, é você crer e ouvir a palavra de Deus, as promessas que Deus tem contida para nós em sua palavra, e vivermos para elas, não para as coisas desse mundo, não por aquilo que esse mundo nos convida a viver, mas voltarmos a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração unicamente, exclusivamente para a palavra de Deus e as promessas que estão contidas nela para as nossas vidas. E assim, irmãos, fez o crente Abrão, saindo daquela terra, saindo do meio da sua parentela e indo para o local onde o Senhor designou para que ele pudesse cumprir a sua promessa na vida de Abrão. Por isso, meus irmãos, que da mesma forma que Abrão viveu e compreendeu a vontade de Deus mediante a sua palavra e a praticou em sua vida, nós também temos várias promessas que o Senhor nosso Deus nos faz em sua palavra para que nós venhamos a vivê-las e praticá-las em nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor nos diz também em Mateus, capítulo 19, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entendam uma coisa, meus irmãos, as promessas de Deus só irão se cumprir em suas vidas se vocês praticá-las e vivê-las, vivendo a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 18,
E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Mória, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Através dessa passagem, irmãos, nós devemos entender que o Senhor, o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, onde está o nosso coração, na onde nós colocamos o nosso coração. É interessante nós observarmos, irmãos, como eu já disse aqui nesse estudo, que Abraão era um homem rico. Abraão era um homem de posses, de bens materiais. E percebam que Deus ele não pede para Abraão o seu dinheiro. Dessa vez, irmãos, Deus não prova Abraão através de recursos materiais. E Deus não prova, irmãos, através de recursos materiais, porque Deus sabe que o coração de Abraão não estava no dinheiro, não estava no bem material. Mas Deus olha para Abraão e ele vê aquilo que Abraão mais amava neste mundo. Deus olha para Abraão, irmãos, e vê que o seu coração estava no seu filho em Isaque. E Isaque, irmãos, era o filho da promessa. Então, irmãos, Deus prova a Abraão pedindo a ele aquilo que ele mais amava neste mundo, que era a vida do seu filho Isaque. Então o Senhor, irmãos, ele dá uma ordenança novamente para Abraão. E dessa vez, irmãos, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque em holocausto ao Senhor. Então Abraão, irmãos, ele acorda de madrugada, ele pega 2 dos seus servos, ele abarda os seus jumentos, ele pega o seu filho e ele vai para o lugar onde o Senhor havia mandado que ele sacrificasse Isaque. A palavra do Senhor nos fala que Abraão ele chega naquele local, ele edifica ali um altar ao Senhor e ele amarra o seu filho e deita naquela lenha. Naquele momento, irmãos, Abraão ele pega o seu cutelo para sacrificar Isaque. Mas a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor ele bradou em alta voz dos céus. Ele diz a Abraão, 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 e Abraão responde, eis-me aqui.
E o anjo diz, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Nós devemos entender, irmãos, que no seu coração, Abraão tinha sacrificado Isaque. Dentro do seu coração, irmãos, Abraão já tinha sacrificado seu próprio filho por amor a Deus. Abraão estava dizendo com esta ação que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Mas como eu já disse até aqui, irmãos, Abraão ele tinha uma fé sobrenatural. Abraão tinha uma fé e uma confiança em Deus que deve servir, irmãos, para cada um de nós nos inspirarmos e termos uma vida voltada para viver a vontade de Deus mediante a sua palavra. Porque reparem que no versículo 5 e no versículo 8, Abraão vai dizer para os seus servos e depois vai dizer para o seu filho. No versículo 5, Abraão diz, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Reparem, irmãos, que Abraão, mesmo sabendo que Deus havia mandado ele sacrificar o seu próprio filho, ele não diz, eu voltarei a vós, mas ele diz, nós voltaremos a vós. Eu e o moço voltaremos a vós. Eu e meu filho voltaremos a vós, porque, irmãos, Abraão acreditava, ele tinha certeza que Deus iria cumprir a sua promessa e faria através da sua descendência, através da vida de Isaque, Abraão, pai de uma grande nação. Então entenda, meus irmãos, Abraão não sabia como, ele não sabia de qual forma, mas ele tinha certeza que mesmo que ele sacrificasse Isaque, mesmo que ele ceifasse a vida do seu próprio filho, o Deus Todo-Poderoso poderia ressuscitá-lo, o Deus Todo-Poderoso cumpriria sua promessa. E no versículo 8, Abraão diz a seu filho, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, assim caminharam ambos juntos. De alguma forma, irmãos, através desse versículo, Abraão tinha certeza que Deus traria o livramento sobre a vida de Isaque, que ele voltaria daquele monte com seu filho junto com ele. Irmãos, após Abraão ter mais uma vez passado por esta prova, ter amado Deus acima de todas as coisas na sua vida, ter demonstrado e vivido este amor, vivendo a palavra de Deus e a praticando em sua vida, porque entenda uma coisa, irmãos, se nós dissermos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas nós vivemos uma vida voltada para o mundo, para os desígnios do mundo, então nós não estamos realmente amando a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, irmãos, sobre todas as coisas é colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas e vivermos uma vida segundo a sua vontade. É nós pegarmos a nossa vida, irmãos, em todas as áreas dela e colocar, irmãos, o Senhor, o nosso Deus, como soberano em todas as áreas de nossas vidas e vivermos todas essas áreas segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor nos manda viver em sua palavra. Isso, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é nós ficarmos falando com a nossa boca que nós amamos ao Senhor, mas é viver e praticar a sua palavra literalmente em nossas vidas. Entendam isso, irmãos, Deus também não permite que nós venhamos a passar nenhuma provação que nós não podemos suportar. Se Deus está te permitindo passar por uma provação, se Deus está permitindo que você passe por algo difícil, entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Deus sabe que você é capaz, Deus sabe que você pode vencer esta provação, basta que você acredite no Senhor, basta que você tome posse das promessas que o Senhor tem para você e sua palavra. Entenda uma coisa, irmão, se você está passando por uma enfermidade na sua vida, Deus te promete na palavra dele a cura para a sua enfermidade. A palavra do Senhor nos fala que Deus é aquele que cura. Mediante a palavra, irmão, se você ler as promessas que Deus tem para você, em sua palavra, que são baseadas na cura divina, você pode tomar posse da cura, você pode ser curado mediante a palavra de Deus, basta que você creia e tome posse desta palavra, basta que você fique com a palavra de Deus, irmãos, e não com aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos escutam. Tome posse, irmãos, da palavra. Se Deus disse para você que o nosso Deus é um Deus que cura, que liberta, que salva, se você crê mediante a palavra dele, você será curado, você será liberto, você será salvo. Então isso, meus irmãos, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu único filho Isaque, pelo qual Deus faria de Abraão pai de uma grande nação, pelo qual Deus prometeu a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, ou que todas as famílias da terra seriam benditas através da sua descendência. A descendência de Abraão, meus irmãos, ela nos leva até Jesus Cristo.
E Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele não poupou o seu único filho, o seu filho unigênito por amor a nós. Por amor a nós, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que foi do agrado do Pai esmagar Jesus, fazê-lo enfermar pelos nossos pecados. Então entendam isso, irmãos, por amor a mim, por amor a você, foi da vontade de Deus que Jesus pagasse o preço, nos substituísse na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação e a nossa redenção no Senhor Jesus. Por isso que a nossa salvação, irmãos, ela vem única e exclusivamente através da fé em Jesus Cristo, pela graça, pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus não poupou, irmãos, o seu Filho unigênito, o seu único Filho, por amor a nós. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer em João, capítulo 3, versículo do 15 ao 19, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entendam isso, meus irmãos. Jesus ele não veio a este mundo para condenar ninguém, pelo contrário, Jesus veio para nos salvar, para nos revelar ao Pai, para nos fazer entender o propósito de Deus para a nossa vida e qual é a vontade plena de Deus segundo a sua palavra. Mas todos aqueles que vivem uma vida fora do propósito de Deus, todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, irmãos, estão vivendo pelo mundo, estão vivendo uma vida sem conhecer os desígnios, sem conhecer o Pai, sem conhecer o propósito de Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 17,3 que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem enviaste. Então entendam isso, meus irmãos. A única forma de nós termos vida e vida com abundância, vida eterna dentro de nós, é conhecermos a Cristo através da palavra, é conhecermos ao Pai através da palavra. Por isso Jesus está nos dizendo que a condenação é esta, a luz veio ao mundo, a luz é Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque eles queriam viver de acordo com a sua própria vontade, e eles não foram para a palavra, eles não foram para a Bíblia, eles não quiseram conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e viveram uma vida segundo aquilo que eles achavam que era a vontade de Deus, não o que Deus diz na sua palavra, que é a real e verdadeira vontade dele para a minha vida e para a sua. Então eu quero que você entenda, meu irmão, você só pode viver a vontade de Deus para a sua vida se você conhecer literalmente a palavra de Deus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, empenhe-se em conhecer ao Senhor e o Espírito Santo de Deus irá revelar o Pai para você, o Espírito Santo de Deus irá revelar Cristo para você mediante a sua palavra, meu irmão e minha irmã, pois esta é a vontade de Deus para cada um de nós se revelar a nós, para que nós venhamos a conhecer ao Senhor, para que nós venhamos a ter a nossa salvação e a nossa vida eterna. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas, capítulo 3, versículo 14 e 29, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se vocês são de Cristo, se vocês aceitaram, irmãos, Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, crendo nele através da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, não importa de qual forma a palavra chegou até você, sendo você lendo, alguém pregando, através desse estudo, se você creu verdadeiramente no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida mediante a palavra, neste momento, irmãos, o Espírito Santo trará vida para dentro de você, o seu espírito que está morto dentro de você por causa do pecado original, ele ganhará vida. Você se tornará herdeiro da promessa de Abraão, você será descendente de Abraão, povo escolhido de Deus. Você se tornará, meu irmão e minha irmã, filho de Deus. Pois só é filho, irmãos, aqueles que aceitaram verdadeiramente ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. E aceitar Jesus como Senhor
é estar sobre o senhorio de Cristo, e Cristo é a palavra, ou seja, é você viver a palavra de Deus literalmente em sua vida. A verdade de Deus da palavra, e não a sua, não a minha, mas a verdade do Senhor de sua palavra. Meu irmão e minha irmã, este estudo vai ficando por aqui. Eu gostaria de fazer um incentivo para você que me acompanhou até aqui. Eu gostaria de incentivar a você a ler a palavra do Senhor. Meu irmão, leia a Bíblia, um capítulo pelo menos por dia. Você não gasta, meu irmão e minha irmã, 15 minutos para ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Comece, meu irmão, lendo o Novo Testamento. Comece em Mateus, leia até Apocalipse. Leia várias vezes o Novo Testamento para depois você ir para o Antigo. Porque o Novo Testamento, irmãos, ele precisa lançar luz sobre o Antigo para que você tenha uma compreensão melhor da palavra de Deus. Então, eu te oriento a ler a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus. Busque, irmãos, o conhecimento da palavra para que o Espírito Santo venha vivificar esta palavra viva, que a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela não é uma palavra morta, ela não é uma palavra que está enterrada, mas ela é uma palavra viva pelo próprio Espírito Santo, ela é uma palavra viva, irmãos, porque ela representa Jesus Cristo, e Jesus está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Por isso, meu irmão, eu te digo e eu te peço, faça esse propósito na sua vida. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Eu encerro aqui esse estudo e agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.